do Sr. Coronel Mark David Maxwell, do Dr. Richard Meyer, do Dr. Eugene Fidel e da doutora Samantha Ribeiro Meyer Pluff. Para a composição da mesa da primeira palestra, queremos convidar o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, ministro do Superior Tribunal Militar, como presidente desta mesa, e o palestrante Coronel Mark David Maxwell. O Coronel Mark David Maxwell, mestre em Segurança Nacional pela Faculdade Nacional de Guerra, em Washington, D.C., e bacharel em Economia e História pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Formou-se em Direito pela Universidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, em 1990, e logo em seguida entrou para o Exército Americano, já como Judge Advocate. Dentre os principais cargos, atuou no Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e no Conselho de Defesa da Alemanha e da Coreia do Sul. Senhoras e senhores, com a palavra para as boas-vindas, o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, ministro do Superior Tribunal Militar. Senhores, um bom dia. Temos uma coincidência entre o almirante Álvaro e o Mark David Maxwell. Ele fez o Naval College. Eu fiz o Naval College. Ele fez o Naval War. Não. O National. Então, é a sigla só. Na NWC, eu me espantei. Falei, não é possível, temos dois no mesmo local. Bom, sem mais delongas, passo a palavra a Mark David Maxwell, que é uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor para essa apresentação. Por favor, a palavra é sua. Thank you so much, sir, and I appreciate it. And I appreciate each and every one of you being here. Nunca estive antes aqui. Eu gostaria de agradecer pessoalmente à senhora vice-presidente pela oportunidade de falar para os senhores. O que eu quero fazer hoje... é falar um pouco sobre o sistema norte-americano de justiça de uma perspectiva militar. Na formulação das minhas observações, eu pensei ao longo da minha carreira de 23 anos, eu venho de uma perspectiva de dois modos. Eu sou um soldado e eu sou um advogado. Eu tenho duas profissões. Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre disciplina e a importância da disciplina nesse sistema. Bom, eu entendo que muitos de nós aprendemos de modos diferentes sobre isto. E como nós aprendemos é importante. Eu sou um aprendiz contextual. Eu preciso compreender a história de algo para poder compreender o porquê você faz o que você faz. E é por isso que eu entendi ontem as apresentações como sendo tão fascinantes, pois me explicaram o contexto do sistema brasileiro e hoje eu espero poder fazer isso para os Estados Unidos, ou em relação aos Estados Unidos. Bom, dito isto, eu quero começar a minha apresentação com uma visão geral e para depois entrarmos, digamos, nos detalhes da matéria. Recentemente, eu estive no Afeganistão durante um ano e tive a honra de ser o juiz, advogado a nível operacional. E isso me ensinou muito. E o que me ensinou foi que a disciplina é essencial, é um ponto central, é nuclear, é crucial. Isso parece óbvio para a maioria das pessoas, mas como você faz cumprir essa disciplina e quem faz cumprir essa disciplina é de grande importância. É um ingrediente necessário para fazer os nossos soldados que estão nos campos de Lexington ou nas praias de Normandia ou nas ruas de qualquer outra cidade para adotar um padrão. Para mencionar o chefe do Supremo Tribunal do Canadá, ele escreveu: a disciplina militar permite aumentar a capacidade do indivíduo para atender às necessidades do grupo. Eu creio que isso é uma forma elegante de dizer o que é disciplina. E também
para alguém que estudou história é interessante. Um dos meus presidentes norte-americanos favoritos é um senhor chamado John Adams. Foi o nosso segundo presidente e eu creio que ele foi o maior presidente que a nossa república teve. Eu sei que nós temos alguns concorrentes, como por exemplo George Washington, poderia ter sido um desses presidentes, ou também a Lincoln ou Truman. Mas o John Adams era um grande escritor e ele escrevia cartas para a sua esposa, Abigail, que também era uma grande historiadora e uma intelectual. E ele escreveu sobre disciplina e eu menciono, se eu fosse um oficial, eu estaria convencido que eu deveria ser o agente mais decisor na questão disciplinar no Exército. Pois ser um disciplinador no Exército é como ser uma lei na sociedade civil. Não pode haver liberdade no mercado comum se as leis não forem observadas sagradamente. Também não pode haver segurança no Exército durante uma única hora quando a disciplina não é observada. Bom, o nosso Tribunal Supremo tem várias observações dizendo que o papel do nosso Exército é lutar e ganhar as nossas guerras. Então, o dilema que nós enfrentamos num sistema militar moderno não é um dilema de todo, na minha opinião, mas que por vezes é muito discutido, que é o equilíbrio entre o processo devido para os soldados em assegurar que o sistema é justo e disciplinado. Bom, o juiz Baker falou sobre isto ontem, mas eu quero agora avançar numa análise mais detalhada de como nós chegamos ao sistema que atualmente nós temos. Bom, quanto disso irá informar sobre a experiência brasileira, que será analisado caso a caso. Porém, eu creio que quando você fala do sistema norte-americano, é muito importante compreender essas normas. Portanto, eu vou rapidamente descrever o desenvolvimento do Código Moderno de Justiça Disciplina Militar, que eu chamo de ACMJ. Eu vou perguntar as premissas das quais foram falados, algumas normas constitucionais. Eu vou mencionar brevemente isso, assim como a história, para que possam compreender como nós chegamos aonde nós estamos hoje como um sistema norte-americano. Ao longo do caminho, espero mostrar-vos que a disciplina é essencial para as tropas em prontidão e é importante manter essa disciplina. E isso é o papel do comandante. A disciplina é essencial para boa ordem. Boa ordem é indispensável para prontidão. E prontidão é indispensável para fazer uma nação ganhar uma guerra. Bom, eu vou falar sobre as características únicas do Exército e como o Exército é mais revestido de características civis e apreciar as grandes diferenças entre os militares e, por exemplo, as forças policiais, que é uma outra força. Bom, nos Estados Unidos, as forças policiais posicionam-se a nível municipal e estadual, não a nível federal. No entanto, a coisa mais próxima da nossa Polícia Federal seria a Guarda Costeira norte-americana, que tem autoridade policial. E eles são submetidos ao Código Militar de Justiça. O que a nossa força policial faz é hercúleo. As tarefas são estruturadas e comandadas de modo diverso. E também algumas razões pelas quais o lado da equação da justiça tem mais tração no debate que nós fazemos a este respeito do que a questão da disciplina. Isto por duas razões, na minha opinião. A revolução do processo legal na nossa comunidade, assim como no contexto norte-americano, as nossas forças voluntárias. Antes de eu avançar no exemplo que eu gostaria de começar hoje, eu gostaria de reiterar que as opiniões que eu vou expressar aqui são minhas, não são do Departamento de Defensa nem do país. Como, por exemplo, o que aconteceu no Iraque. Houve um comandante que queria levar um soldado à corte marcial. O que o soldado tinha feito é que foi em missões e quando ele terminou as missões, ele tinha os seus subordinados realizando um saco de água e os subordinados pegavam canudinhos e faziam bolhas dentro da água para aliviar os seus pés, pois eles tinham bolhas nos pés. E muitas pessoas olharam para isso e disseram, bom, isso não é, digamos, um bom sargento que procede assim. Mas o comandante, corretamente, queria levá-lo à corte marcial e levou o soldado à corte marcial. Mas isso por conta da disciplina, para assegurar que essa força estava pronta e capaz de se entrar em combate. E
Eu vou voltar a esse exemplo, pois com as minhas observações eu vou mostrar porque isso é um importante ingrediente para aquilo que nós fazemos. Vamos começar então com algumas normas constitucionais. Nós falámos sobre neoconstitucionalismo ontem, o moderno neoconstitucionalismo, eu não vou entrar nesse debate, eu posso garantir-vos que eu não vou entrar nesse debate. Mas dito isto, a divisão dos poderes governamentais repousa no corpo do moderno constitucionalismo. O nosso quinto presidente escreveu num documento que a acumulação de poder, seja legislativo, executivo ou judiciário, seja apontado ou eleito, e se eles estão nas mãos de uns poucos, pode ser pronunciado uma definição de tirania. Isso é verdade no Brasil e é verdade nos Estados Unidos também. Com isto em mente, os pioneiros da experiência constitucionalista Brasil, e eu acrescentaria as brasileiras, criaram 3 ramos de governo. Bom, agora eu vou falar sobre isto rapidamente, pois eu creio que eles são importantes para contextualizar o nosso Código Uniforme de Justiça Militar. Há o artigo 1 da Constituição, que dá poderes legislativos, há o artigo 2, que é o poder executivo, que está nas mãos do Presidente, e o artigo 3º, que é a definição dos tribunais abaixo do Supremo. O texto da Constituição torna claro que o poder adjudicativo cai no poder judiciário, que é o definido no artigo 3 da nossa Constituição. O poder judiciário lida com todos os casos sob a Constituição e as leis e os tratados devem ser feitos subordinados à Constituição. Ao longo do tempo, tornou-se claro que nem todos os poderes adjudicativos e funções pertencem exclusivamente ao Poder Judiciário. Tribunais foram criados pelo Congresso, o Poder Legislativo, com um poder legislativo para adjudicar certas disputas e apoiar o legislativo em certas funções, como por exemplo nos Estados Unidos há uma coisa chamada o Tribunal de Impostos para os apelos dos contribuintes que não estão satisfeitos com nossas decisões do Poder Executivo da Receita Federal. Nós chamamos o Inspetor de Finanças. Este tipo de tribunais foram mencionados pelo nosso chefe de justiça Marshall em 1828, que estabeleceu os tribunais com jurisdição limitada para a resolução de um assunto específico, num assunto normativo que precisa ou pode ser submetido a uma revisão judicial. Ou seja, são os tribunais abaixo do Tribunal Federal. Bom, os assuntos que historicamente têm sido lidados pelos tribunais definidos no artigo 3 adjudicam direitos privados e assuntos criminais. Quanto aos direitos privados, como por exemplo a responsabilidade do indivíduo em relação ao outro, tal como definido. Isso é um ato típico. Para a adjudicação criminal, a Justiça, eu acrescento esse comentário, que é a minha visão pessoal, o meu herói pessoal da área judiciária, escreveu: a opinião de um tribunal é conhecida como um corredor, como vocês podem ver, para um estudante de direito norte-americano, é um caso famoso. Quando é adjudicado o Poder Judicial a um poder independente, os assuntos criminais repousam no que é percebido como o núcleo mais protegido do seu poder. O Tribunal protege esse poder para adjudicar assuntos criminais. Com isto em mente, a Constituição, de acordo com a interpretação dos tribunais, moldaram uma exceção bem estreita para estes casos. Crimes militares. Julgar crimes militares fora do artigo 3º vem do artigo 1, onde está o Poder Legislativo definido, chamada seção 8, cláusula 14, que é bastante conhecida e que diz que fazer regras para o governo e regulamentos para as Forças Armadas de terra, ar e mar, articulado pelo nosso Supremo Tribunal, um tribunal militar, é constitucionalmente permitido apenas para pessoas que podem, em condições justas, serem vistas como subordinadas à autoridade do Congresso, como definido no artigo 1, pertencentes às Forças Armadas. Quando nós olhamos para os tribunais definidos pelo artigo 3, mas para estes casos específicos de crime militar, a Constituição diz que o Congresso pode criar um aparato independente, a partir do Congresso, para julgar crimes militares. O teste da jurisdição é um teste de status, nomeadamente quando o acusado nos procedimentos da Corte Marcial é uma pessoa que pode ser vista como caindo nos termos de Forças Armadas, terra, ar e mar.
Sendo excepcional na nossa República, o escopo da jurisdição do Tribunal Militar tem-se estreitado, o que se manifesta em si mesmo num poder delegado limitado durante as cortes marciais, durante o período da Guerra Revolucionária. Então, esta jurisdição da Justiça Militar continua até hoje e tem sido afirmada pelos nossos tribunais em numerosas ocasiões. Bom, é assim que nós então chegamos a assegurar que nós temos uma corte marcial. Este é o lado legal da equação. Mas agora eu gostaria de voltar para a questão das leis de guerra e os nossos artigos de guerra que criaram o sistema que nós atualmente temos. Então, vamos falar em paralelo. Uma coisa é o argumento legal, mas agora é um argumento mais do ponto de vista histórico. As cortes marciais são tão velhas quanto o próprio Estados Unidos. O Congresso Continental, em 1775, quando decretou o primeiro ato, creio que 69 artigos de guerra. A pessoa que redigiu isso foi John Adams. Foi por isso que ele estava escrevendo para sua mulher Abigail sobre como esses artigos da guerra são tão importantes. Os artigos que foram aprovados pelo Congresso Continental foram praticamente idênticos à versão britânica, o que tem a linhagem que vem desde o rei Ricardo II, desde o século VIII. A autoridade da corte marcial é revestida com comandante para julgar pessoal militar que está sob o seu comando e que tenham cometido algum crime. Os comandos exercitam essa autoridade em várias ocasiões durante a Guerra Revolucionária. Um dos casos famosos é o Thomas Hickey, subordinado ao general Washington, e ele foi acusado de tentar envenenar o bom general Washington. Então, um membro fizeram uma comissão de 13 oficiais e julgaram-no e sentenciaram ele como culpado a ser enforcado. 12 dias depois, ele foi enforcado em frente a 12.000 soldados. Bom, o objetivo desse tribunal era para impedir ações que pudessem colocar em causa a disciplina da tropa, o que seria um fator que inibiria a boa ação da tropa. Bom, e depois, entre a Primeira Guerra Mundial, 140 anos depois, os nossos artigos sobre a guerra tiveram poucas mudanças. O juiz Baker falou sobre o período da Guerra Civil, mas ao todo, como um corpo de leis, eles foram modificações muito ténues. Bom, o Tribunal Supremo não considerou nada sobre a justiça militar até 1877, ou seja, 40 anos depois nós tivemos o nosso primeiro manual, que é o Manual de 1895. Então nós estamos falando sobre um sistema que realmente não mudou muito ao longo do tempo. Bom, eu devo admitir para vocês, como audiência, de que eu sou um adicionado disto. Eu tenho o Manual de 1895. Não é uma leitura muito excitante, porém, historicamente, é um documento muito significativo, pois nos mostra de onde nós evoluímos como país e como um sistema de justiça militar. Em 1985, o manual não está tão detalhado como o nosso. Aliás, o manual de 1895 não é tão detalhado como o de hoje, mas dá diretrizes sobre o que o comandante pode fazer, o que é viável, como, por exemplo, como reunir, mobilizar um corte marcial, quais são as sentenças máximas e como proceder em relação ao julgamento de um indivíduo. Não foi apenas após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Congresso norte-americano seriamente considerou o sistema de justiça militar e as audiências perante o Congresso, em 1915, levantaram sérias preocupações sobre a confiança dos membros da sociedade e na justeza do nosso sistema de justiça militar. As preocupações foram dirigidas e centralizadas no nosso juiz advogado-geral, que é um dos meus heróis pessoais, e pelo um dos meus heróis pessoais, Samuel Hansel. E eles dividiram o sistema onde não havia uma autoridade independente para revisar os procedimentos e os procedimentos da corte marcial, onde era imposta a sentença de morte. Mesmo houve um papel limitado na revisão processual da nossa justiça militar. O artigo que a lei foi aprovada em 1920 sobre os artigos de guerra. Eles permaneceram durante toda a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nós estamos subordinados aos artigos de 1920 da Lei da Guerra. Há cerca de 60 milhões de pessoas que serviram na Segunda Guerra Mundial.
há uma estimativa de cerca de 800 mil casos de corte marcial que ocorreram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Esse é um grande número, um número significativo. Então, após a guerra, nós tínhamos 60 milhões de pessoas que retornaram à vida na sociedade e estavam preocupados sobre como soldados seriam tratados. Então, por isso, o Congresso decidiu olhar sobre como nós procedíamos em relação às cortes marciais. As audiências do Congresso em relação à justeza do sistema de justiça militar e criaram um comitê no Código Militar comandado por um professor de Harvard, Eddie Morgan, que em última análise apresentou ao Congresso o esboço do Tribunal de Justiça Militar, que tinha um equilíbrio entre o papel do comandante e o sistema de justiça militar e os direitos para julgar estes assuntos, criando o Código de Justiça Militar Criminal para os comandantes terem a condição de mobilizar os seus subordinados para serem julgados em justiça militar. E houve salvaguardas processuais para assegurar que este poder não seria exercido de uma maneira que poderia comprometer as metas da significativa justiça militar que se pretendia. Vocês podem ver que este relatório revolucionou a prática e fez a revisão das cortes marciais. O Congresso criou um sistema compreensivo de como as cortes marciais podiam ser mobilizadas, estabeleceram os papéis dos juízes advogados e as suas qualificações. Os juízes advogados participavam nas cortes marciais, teriam de ser certificados e também, igualmente importante, é que os 3 membros, a Corte de Apelações com 3 membros civis foi estabelecida, a Corte de Apelações Militares, o que existe até hoje, a Corte de Apelações para as Forças Armadas, do qual o juiz Baker é o chefe, é o juiz-chefe. Então aí nós tivemos uma revisão, mas tudo é num processo do Tribunal Legislativo, que em última análise pode revisar as nossas leis e levar o assunto à Corte Suprema. A completa independência do nosso sistema foi viável com as mudanças de 1968 e 1984 para assegurar que os juízes que estavam presidindo os tribunais eram juiz militar e para assegurar que ambos, tanto os promotores quanto os defensores, eram advogados. Continua a amadurecer este modelo. Uma das coisas que eu gostaria de transicionar seria a diferença como essa maturidade ocorreu. E eu creio que é no contexto de uma revolução que ocorreu no devido processo, ao longo do processo global. Eu creio que uma revolução aconteceu no Brasil e também aconteceu nos Estados Unidos. Começou internacionalmente com o que eu considero, e isto são as minhas opiniões, com a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. O que eu não diz é que eu fiz 2 coisas na minha carreira. Eu fiz justiça criminal e fiz a lei operacional de guerra. Isso é exclusivamente o que eu tenho feito nos 23 anos que eu estou no Exército. Eu vejo grandes paralelos entre o sistema de justiça criminal e a lei que gera os nossos conflitos. Há grandes sinergias aí. Então, quando você vê o Corte Europeia de Direitos Humanos, quando você vê outros corpos de direitos humanos, quando você vê processos devidos que são elevados e você vê o IJC, você vê que os indivíduos estão sendo cada vez mais protegidos pelo Estado. Isso é uma coisa boa. Mas também tem um impacto no nosso sistema judicial respectivo que nós vemos dia sim, dia não. Nós vemos isso no processo da Corte Marcial também. E é por isso que há uma série de direitos que nós vemos no processo da Corte Marcial. Nós vemos no nosso próprio sistema o direito de dar aconselhamento, que, se eu não estou enganado, foi estabelecido em 1964 por uma decisão do Supremo Tribunal. Nós vemos direitos processuais que permitem a um defensor, seja na minha terra, Carolina do Norte, ou uma corte marcial em Bagram, no Afeganistão. Nós vemos esses direitos processuais que são observados e vão ser atendidos aos indivíduos. Esta revolução modificou o modo como nós vemos a coisa e o que eu creio é que nos dá uma narrativa. Por vezes o que nós falamos é do processo legal. Nós não, por favor, não me entendam mal. Isso é historicamente importante. Eu tenho sido um defensor de aconselhamento em 3 situações. Eu tenho tido orgulho de ficar ao lado de um acusado e defendê-lo, desde assassinato, desrespeito, e em vários tribunais nos quais eu tive o papel de defensor. Em um dos meus casos até
foi como um colega meu, e o assunto foi até ao Supremo Tribunal, e quando a Suprema Corte eu perdi por 0-9, mas pelo menos eu cheguei à Suprema Corte, né? Tudo bem, é assim mesmo. Mas, no entanto, eu creio que é importante que vocês compreendam que há um outro lado da equação a considerar, que é quando um comandante perde ao seu subordinado para subir um monte, ou para conquistar uma elevação, eles conquistam a elevação, mesmo que seja colocando-se em risco como indivíduos. Com estes direitos substantivos considerados e preservando o equilíbrio entre o interesse do sistema de justiça militar, que exige o mesmo tipo de análise rigorosa e uma cuidadosa deliberação que provê uma sólida argumentação para todos os membros no sistema da justiça militar. E é inquestionável que o Código Militar tem que continuar evoluindo em relação às mudanças da sociedade, mas esta evolução não pode minar os direitos subjetivos e todos os princípios que têm apoiado o sistema de justiça militar. Senhora Vice-Presidente, bom dia. Bom, voltando ao professor Morgan. Tem muitos pensamentos sobre justiça militar, daqueles que querem controle completo militar, e um que acha que tem que ter uma ausência completa de participação militar. Eu acho que nenhum desses extremos é a solução adequada. É o comandante que é o foco daquele equilíbrio entre justiça e disciplina. Como nosso próprio preâmbulo diz, e o juiz Baker falou ontem, o propósito da lei militar é para promover justiça, para manter ordem e disciplina nas Forças Armadas, para promover eficiência e eficácia nas Forças Armadas e para reforçar, assim, a segurança nacional dos Estados Unidos. O Exército é sobre segurança nacional e não há nenhuma outra força como ela. Algumas pessoas fazem uma analogia para a polícia conosco e é legítimo, mas é porque a polícia também pode usar letalidade. Mas há diferenças profundas na perspectiva americana da força de polícia e os militares. A hierarquia é diferente. Eles têm uma hierarquia que permite a eles que subam um morro e ele pode dizer não, como policial não o farei. E no militar, que inclui a nossa guarda costeira, não pode fazer isso. Eles podem sofrer corte marcial se recusarem. É a disciplina do time, é o conceito de time e o profissionalismo dentro dele, né? E algo que também não deve se perder são as ferramentas e as armas que a polícia e as Forças Armadas usam. É muito diferente. Um batalhão americano tem mais de 1.000 homens e mulheres. E eles podem receber a ordem, nem que seja tomar um morro, construir uma escola ou manter a segurança num certo ambiente. A polícia eles são criminalmente sujeitos se recusarem a ordens. E a polícia usa uma autodefesa diferente. E aqui é onde eu vou entrar em direito internacional. Autodefesa para uma força policial é muito diferente de força armada. E a letalidade que uma polícia pode usar é a força mínima, é aquela força para proteger a si mesmo e outros e nada mais. E nas Forças Armadas, nossa definição de autodefesa é hostil ou com intenção hostil. Podemos reagir como uma força armada e potencialmente é matar alguém que tem um status de combatente e seria um malvado, como dizem. Portanto, o comandante de uma unidade de exército é responsável pelas potenciais violações. E se ele puder ser visto como criminalmente imputável, porque os membros que estão sob seu comando estão sujeitos à sua ordem e serem punidos por eles. Porque recentemente o Tribunal para a ex-Iugoslávia, no caso da Gotiniva, falou disso. Não é somente uma perspectiva americana, é uma perspectiva internacional. Se você lembra, eles foram acusados de crimes de guerra na luta entre a Croácia e a Sérvia e foram inocentados. E foram inocentados por vários motivos, mas um dos motivos era
que os que estavam sendo defendendo estavam sendo acusados porque o seu comandante não tinha controle efetivo sobre suas forças, e particularmente de acordo com a corte, o tribunal, e ele não tinha autoridade para fazer corte marcial sobre suas forças. Então, sobre aspectos internacionais, isso é um aspecto importante e que tem que ser considerado. Eu falei um pouco a diferença entre forças policiais e o processo devido, mas por último gostaria de falar de uma perspectiva americana e que os Estados Unidos, desde 73, temos uma força voluntária. E o que ouvimos da Carolina do Norte, fui para Duke University, depois fui para treinamento, e a primeira ramo que eu trabalhei foi na infantaria. Depois eu fui conseguir meu diploma de Direito e me tornei um advogado. 23 anos depois estou aqui, parabéns. Mas o que é importante, eu escolhi entrar. Então, diferente de um exército de conscritos, temos um exército de pessoas que levantaram sua mão direita e se voluntariaram. E eu gostaria de pegar uma citação de um dos JAGs da Força Aérea, e diz: os pais e mães dos Estados Unidos nos mandaram seus filhos para se juntar a uma força totalmente voluntária, porque eles acreditam que os seus filhos vão ser tratados com justiça e entendem que os militares vão seguir o processo devido em julgar os seus filhos, caso contrário, não teriam enviado seus filhos. Então, quando nos mantemos ao processo devido, nós falamos para esses pais de outros, de prospectivos soldados, marinheiros, fuzileiros e soldados em qualquer parte, que eles podem confiar nas nossas forças armadas para tratar eles com justiça e corretamente. E então o que se torna extremamente importante para nós, que o que nós temos é um equilíbrio. É o equilíbrio de manter a fé com esses membros individuais das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo proteger a justiça. E isso é extremamente importante, e por isso que há procedimentos para não ter ações indiscriminadas por comandantes, como o juiz Baker falou. Quando comandantes fazem ações que são inapropriadas, mas entendemos que o soldado não ouve as ordens do seu oficial superior, que eles podem ser disciplinados. Como podemos preservar esse equilíbrio? Primeiro tem que ser imperativo que treinar nos nossos juízes, advogados e comandantes. Essa sinergia é extremamente importante, que o comandante entenda seu papel e que o juiz advogado possa permitir esse papel a funcionar. Isso tem um efeito secundário, que eu posso falar pela experiência, que o meu chefe tinha muita confiança em mim. Se isso tinha um bom fundamento, eu deixo para ele. Mas ele confiava em mim porque ele entendia que eu era um especialista em justiça militar. Mas, ultimamente, guerra é sobre letalidade potencial. E quando tivemos que usar leis de armas de conflitos armados, ele me confiava, porque ele entendia que eu tinha uma compreensão da lei, que eu não seria somente um advogado, mas também um conselheiro para ajudar ele, dar assistência a ele e ter a certeza de que engajamos corretamente com a lei. E também ter certeza que nossos comandantes respondam. Então, quando temos um Jackie Robinson no nosso meio e temos desvios da justiça, que a certeza de que esses comandantes serão responsabilizados, não só o juiz advogado. E temos esse papel de aconselhamento em outros aspectos legais. Muito importante, temos que continuar a examinar em como vemos a lei. Isso é extremamente importante. Isso garante que continuaremos a ter a supervisão civil, que é tão importante para nós como um país. A disciplina tem que continuar. E eu gostaria de começar onde eu terminei, com um exemplo de por que é tão importante para aquele comandante fazer uma corte marcial daquele sargento
que insistia em seus subordinados fizessem bolhas numa banheira para não machucar tanto os pés. É porque ele tinha um padrão e aquilo foi um abuso de autoridade. E aquele comandante decidiu usar a prerrogativa de manter aquela disciplina intacta para que aquela unidade pudesse lutar outro dia. E aquilo se tornou criticamente importante. Então, como sempre, eu vou começar onde eu terminei. Eu vou ler novamente a citação do John Adams, que eu acho que é a coisa mais correta de um retrato de que, se eu fosse um oficial, eu estou convencido de que eu tenho que ser o disciplinador mais decisivo no Exército, porque a disciplina no Exército são como as leis de uma sociedade civil. Não pode ter liberdade num Commonwealth se as leis não são sagradas e não haveria segurança e felicidade no Exército quando a disciplina não é observada. É a disciplina, como nossas normas societais, que mantém os nossos países e as nossas forças armadas dos nossos países, essas ferozes forças armadas que elas são. Muito obrigado pela sua atenção nessa terça de manhã. Muito obrigado. Infelizmente, Unfortunately, não podemos abrir esta manhã, open this morning após as palestras, para debate, porque for debates, será incluído because we're going to include Bom, então a coordenação do seminário coordination of the alterou events, altered a sua decisão anterior their e decision. nós iremos então abrir as perguntas. So we will open for questions. Yeah, the translation can't hear the question. Com as senhoras e com os senhores. Porque o problema With das ladies and gentlemen, palestras é que the problem realmente with the as presentations, perguntas, elas tomam tempo, because e acho que elas questions são take some importantes. time. I think Mas they're então eu important, gostaria também de but ter I o would compromisso like das senhoras e to dos have the senhores, commitment from ladies que and gentlemen na última palestra, that in the todos last ficassem presentation presentes, that all porque be realmente remain é muito present, desagradável because para os it's palestrantes not very que good vão for falar, presentators no final da tarde, that will speak ter at the end of the auditório afternoon to vazio. have an Nesse empty sentido, eu audience. respeitarei a vontade dos So I will senhores respect e a necessidade de se fazer perguntas, the need mas eu to também make peço aos questions, senhores, but I also em request respeito aos that, nossos ladies and palestrantes gentlemen, que atravessaram that in o respect continente for para our estar aqui, presenters que who os senhores crossed the permaneçam continent to até get o here, final, that não é? everybody E assistam remain todas until as the end palestras. and that you Podemos watch fazer assim? all the Então presentations, está please. certo. Okay, can we do Então it está like that? certo. Não é? Thank you. Porque Vamos ser rápidos. Eu Let's be gostaria quick. de chamar o Tenente Coronel Fernando para I fazer a would sua like pergunta. to call Lieutenant Colonel Fernando to make his question. A minha pergunta, My eu question, tive uma experiência I na had an primeira região militar, experience in the first eu dei uma military palestra region. pro pessoal I gave do a JAGS, presentation que to the teve JAGs, presente no Rio de Janeiro, who were present in Rio. isso foi por volta de 2010. This was in Então, 2010. na verdade, eu vou So fazer in essa reality, pergunta, I mas já will make this sabendo question, but mais ou already menos a knowing questão more or do less como processa o trabalho o JAGS, o pessoal how the né, JAGs do work. JAGS. Se os militares do JAGS, If the military in eles the têm JAGs, if they autorização have para authorization defender to defend o exército americano the nas cortes. American Army Ou seja, se in eles the estão courts. autorizados, se eles If they're possuem authorized, carteira da ordem, né, If dos they- advogados, são they're inscritos part na of ordem the- dos advogados the e, Bar para tanto, Association têm autorização and are para authorized defender o exército to americano defend the American nas cortes Army em que o exército americano é in the questionado na courts justiça. when the US Se eles Army possuem is essa taken to autorização. court. Do they have that Essa é a minha authorization? That's my question. An excellent question. Uma excelente pergunta. E eu deveria começar com uma
com um comentário de que todos os juízes e advogados são advogados e eles são parte do que seria equivalente à OAB. Um dos meus trabalhos, eu falo de experiência, de ser um colega no Departamento de Justiça. Eu representei o governo americano no Departamento de Justiça como um JAG. Então temos divisões de litigação que representam os interesses do Exército americano. O que é impressionante para mim, apesar de que ser dos JAGs, é de quão diversos nós somos como advogados. Temos lei de meio ambiente, contratos, cortes, fazemos criminal. Então, no contexto criminal, cada um dos soldados no bar, seja o procurador e o defensor, são advogados, e o juiz também é um advogado. Então temos um processo de apelação, que o Chief Baker falou, que pode ir até a Corte Suprema para garantir que estamos dentro das normas que discutimos, conhecido como devido processo, para aquele soldado. Porque isso é extremamente importante, especialmente, como eu falei, numa força totalmente voluntária. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, mas qualquer coisa podemos falar offline. Muito obrigado. Por favor, Capitão Daniel Tacta. Captain Daniel Tacta, from Angola. Muito obrigado, sim. Thank you. A minha questão My question is, no âmbito da justiça within the militar americana, military quais justice, são os sujeitos what are the dos crimes subjects, militares, ou sujeitos the da type of the jurisdição crimes penal or the militar, jurisdiction além dos membros das Forças Armadas? beyond the armed forces E também members, se a polícia não and cai also if the police nesse âmbito. it isn't Obrigado. included within that. Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. E feliz Dia da Independência ontem. Eu quis mencionar isso. Aprecio sua presença aqui. E a pergunta vai em relação à jurisdição que temos no CJMU. Se você usa um uniforme, é uma jurisdição universal. E o Código Criminal é o sujeito. Desrespeito, homicídio, o que seja. O Congresso, em 2008, mudou o Código de Justiça Militar Unificado levemente e incluiu civis que estão acompanhando as Forças Armadas. Isso é uma exceção bem pequena e professor Mayer deve falar isso na próxima apresentação. Mas eu tive a honra de defender a primeira pessoa, um Mr. Alley, o primeiro a ser acusado nesse sistema novo. Então, trouxemos essa preocupação com os tribunais, e os tribunais assim julgaram de que isso é uma provisão estatutária válida. E eu perdi aquele 0 a 5 também, mas tudo bem. Mas como um defensor, eu fiz uma defesa completa, eu levantei essa questão para garantir que o sistema de defesa, vamos dizer assim, levantou a questão. Mas isso é um bem pequeno número de pessoas. Mas de uma perspectiva constitucional, e o professor Faidel pode falar disso, que é uma necessidade militar. Tem que ter um nexo que, se você usa o uniforme, ou que você está na jurisdição, ou se você está com as forças em operações de combate, eu esqueci essa cláusula inicialmente, que você está sobre essa jurisdição. Isso é para garantir que nós, como uma força, indo mundo afora, seja no Afeganistão, Iraque, Somália, que nós temos a certeza de manter aquela disciplina sobre as nossas forças. Se no Iraque e Afeganistão não podem julgar os nossos soldados,
que nós podemos cobrar deles os seus maus atos. E o juiz Baker mostrou as estatísticas de quantas cortes marciais fazemos. E isso é importante, porque muitas vezes as vítimas, as testemunhas, não são ouvidos. Eles estão em Cabul, não estão na Carolina do Norte, né? E no nosso sistema temos algo que é sagrado, que é a cláusula da confrontação para evidência de testemunhas. Isso é importante para que podemos entender que o processo devido contra aquele acusado, que ele pode enfrentar o seu acusador e vice-versa. Então, esse é o nosso sistema, resumidamente, e eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito obrigado. Por favor, Major Hernandes. Please, Major Hernandes. Bom dia. Good Eu morning. gostaria de saber I would como like o to senhor know vê how o do Tribunal you Penal see the Internacional. International Penal Court. Thank you for that question. Muito obrigado por essa pergunta. Algum dia você vai chegar a general. Essa é uma grande pergunta. O Estatuto foi aprovado em 1998. Os Estados Unidos, na época, eram um grande proponente. No entanto, nós decidimos não juntar-nos ao Tribunal Penal Internacional. Eu vou falar a nível pessoal e não vou expressar as opiniões dos Estados Unidos a respeito. O meu problema com o estatuto desse tribunal, e eu escrevi sobre isso, é que o judiciário deve estar vinculado a uma legislatura e a um poder executivo. O chefe juiz Baker não dá a sua opinião num vácuo. Há pesos e contrapesos que eu creio que são fundamentais. Num sistema judiciário que é informado pelo legislativo, gerado pelo processo democrático. Isso não significa que no tribunal como aquele anterior da Jugoslávia, que foi criado para a questão da Jugoslávia, não seja uma coisa errada, mas tem que ser bem moldados e muito cuidadosos para assegurar que esse tribunal tem um sistema de pesos e contrapesos devidamente instalado. Isso é um argumento mais do ponto de vista procedimental do que um argumento substantivo. E vale o que vale. Se você for considerar o Estatuto Romano e contrapor ele com o sistema do Código Militar, não há nenhuma delito que não esteja no outro também. Eu não quero ser arrogante a dizer que não precisamos dele, mas quando um soldado comete um crime de guerra, nós julgamos ele. Na maioria dos casos, é um assassinato a sangue frio. E nós julgamos ele e levamos ele às barras da justiça de uma forma efetiva e eficiente, que é assegurando que ele enfrenta o processo devido e que vai ter um defensor. Então a nossa sociedade percebe e conhece que esse é um processo justo. É até onde eu posso avançar nesta argumentação. Não posso avançar mais do que isto. Comandante Álvaro. Commandant Álvaro. Or Colonel Álvaro. Coronel Álvaro. Né? Colonel Álvaro. Obrigado. Antes quero
felicitado pela brilhante exposição do tema que nos apresentou. A disciplina militar é um dos princípios fundamentais que sustentam qualquer forças armadas. E os comandantes são o garante da disciplina militar das tropas, garantem a coesão e a prontidão combativa das tropas. Mas os órgãos de justiça militar também são o garante do reforço do papel dos comandantes. Porque, pronto, por um lado, se não haver justiça, disciplina, não haver justiça, órgãos de justiça instituídos, também as pessoas deixam-se levar, às vezes, só o papel do comandante não é suficiente para garantir a disciplina militar. Eu gostaria de saber do senhor qual tem sido o procedimento da justiça militar americana durante o teatro das operações militares fora do seu país, e também saber se os militares que cometam delitos nessas áreas fora do vosso território, onde é que são julgados? No vosso território, no vosso país ou no local onde o crime foi cometido? Obrigado. Excelente pergunta e muito obrigado pelos seus gentis comentários. Eu creio que é fundamental que no establishment militar, nós olhemos para o comandante como executor da missão. Isto não é uma decisão de comitê. Nós delegamos ao comandante para fazer isso e temos escalões de comando. Então, quando, por exemplo, um avião transporta tropas, nós não vamos perguntar a várias pessoas o que deve ser feito. Nós falamos com o comandante. Então, o chefe comandante do presidente Obama, seguindo pela hierarquia abaixo até para executar o comando. Então, para mim, essa ferramenta é crítica para nós compreendermos que o comandante, por definição, deve ser justo, imparcial, transparente, mas, ao mesmo tempo, ele tem a autoridade para assegurar que os malfeitos são julgados. Bom, no Afeganistão, que é o meu exemplo mais recente, onde eu estive em operações fora do país, nós tínhamos a capacidade de julgar e montar o tribunal lá mesmo no Afeganistão para julgar. E nós também temos uma jurisdição universal para levar o caso do Afeganistão e levar para um outro local, habitualmente nos Estados Unidos. Também já fizemos isso. Porém, a capacidade e a flexibilidade para esse comandante para tomar essa decisão tem que ter um componente de comando associado. Se está estourando apenas as bolhas nos pés, isso tem um impacto profundo no moral dessa unidade. Então, essa corte marcial foi organizada lá mesmo no Iraque. No entanto, se é um crime que potencialmente de um soldado contra outro soldado e por causa das evidências forensicas e que precisa de ser julgado, digamos, em Fort Bragg ou em Pendleton ou em alguma instalação militar norte-americana, nós temos essa flexibilidade para assim proceder. Então, muitas vezes, eu creio que muitos críticos dizem vocês podem fazer isso nos Estados Unidos, mas o meu argumento é que você não passou pelo processo de deliberação que lhe dá opções para você julgar ou não o caso, dependendo do impacto da ordem e disciplina nessa unidade específica. Isso chama-se flexibilidade. Essas são opções que isso assegura que o comando e o comandante pode manter a boa ordem, e isso é essencial, na minha humilde opinião, para assegurar a prontidão das tropas. Então, é universal e permite-nos, onde quer que seja que esse caso seja julgado, o defensor tem há um aconselhamento, pode pedir por evidências e também, como nota à parte, os nossos achados na Justiça Militar são as regras processuais mais caras de toda a justiça. E eu falo pelo meu
a minha experiência do Departamento de Justiça. Nós temos o melhor processo de achados do ponto de vista da Defensoria para assegurar que o acusado tem uma audiência justa e um julgamento adequado. Então, nós asseguramos que, independente dos poderes do comandante, nós equilibramos isso com os direitos do acusado, pois esse acusado, ao final do dia, fez algo certo e as nossas forças voluntárias, ele levanta a mão direita e quer ser o que eu considero a maior profissão, que é a profissão das armas. Nós devemos respeitar isso e começar a partir dessa posição. Muito obrigado pela sua pergunta. Senhor Afrânio Teixeira. Para aprofundar um pouco mais a diferenciação dos limites entre o uso da força letal entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e a polícia local. Normalmente a polícia está sobre um paradigma de fazer cumprir a lei. O papel deles é proteger uma comunidade na nossa sociedade. Portanto, o uso de força por parte deles é o que vai ser limitado e normalmente em autodefesa, a sua autodefesa, e eles estão lá para se proteger a eles mesmos e a outros que vão estar nessa situação. Um exército numa lei internacional tem uma maior variedade do uso potencial da força. Por favor, não o interprete mal. Não quer dizer que eles deveriam usar a força. Essa é uma questão de diferença. Posso utilizar a força, mas nas Forças Armadas nós temos, sob a lei internacional, pessoas para combate e que asseguram a comunidade internacional e esses civis que têm participação direta nas hostilidades são alvo. E isso foi discutido um pouco ontem, quando nós estávamos falando sobre guerra e terrorismo e como nós percebemos o inimigo que é parecido connosco ou que não é alguém que esteja de uniforme. Mas essa força é uma força com status próprio. Você agora assumiu o status de alguém que eu posso matar. Eu uso o exemplo, quando eu ensino isto, do soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Munique e ele estava tomando um martini ou até uma cerveja na beira da piscina. E ele é um soldado alemão e eu sou um soldado norte-americano. Eu não tenho que falar com ele e perguntar se eu sei que ele é um soldado alemão. Eu posso simplesmente disparar contra ele. Essa é a lei internacional humanitária que nós chamamos a lei de conflito. Esse é o status, pois ele é um soldado. Então, se nós somos soldados treinados, a força que é utilizada é diferente e tem diferentes componentes. Isso não significa que desvaloriza o que a polícia faz nas suas atividades do dia a dia, mas é diferente e é por isso que nós desenvolvemos sistemas diferentes. Isso, na minha opinião, é a razão pela qual a polícia está subordinada a um paradigma de lei de proteção, um paradigma civil, enquanto que os militares estão subordinados a uma abordagem que é governada pelo Código Uniforme da Justiça Militar. Vendo estes sistemas, e eu não estou dizendo isto porque o juiz advogado Baker está aqui, que está no topo na nossa corte de apelações no nosso sistema, mas como um acusado, se eu puder testar qualquer sistema estadual ou federal ou Código de Justiça Militar, e eu tenho que ser um defensor, eu assumiria o Código de Defesa Militar a qualquer momento, pois ele permite investigação, tem um painel de juízes que são bem informados, são profissionais, e a defensoria gratuita e o processo de investigação a que eu tenho direito asseguram que pessoas inocentes não serão presas e aqueles que forem acusados são julgados justamente e serão punidos em conformidade. Muito obrigado. Well, ladies and gentlemen,
Estamos chegando ao We are fim dessa now brilhante apresentação reaching the end of this brilliant presentation Coronel Maxwell. Colonel Maxwell. E em nome da And in the presidente name dessa of the casa, do President Superior of Tribunal this House, Militar, of the e Superior da Military Court, nossa and coordenadora of our coordinator desse seminário, of this seminar, ministra Maria Elizabeth, the Minister Elizabeth, eu gostaria de, além de I agradecer would a like sua that, besides participação, thanking cumprimentá-lo. for your participation, to E ao salute you, cumprimentá-lo, and passo by às suas saluting mãos you, uma I lembrança will, do nosso tribunal. give you a Obrigado. souvenir from our court. Thank you. Muito obrigado. Neste momento, o seminário presta as homenagens ao presidente da To mesa the e ao president palestrante. of the table.